Aí eu aprendi capoeira por acidente, né? Eu morei aqui no Rio Grande do Norte de 53 a 55, ali no Alecrim. Estudei aí no Instituto São Luís. Depois meu pai foi transferido para Maceió, que ele era da Petrobras, e eu passei um tempo em Maceió, até meu pai morreu, e eu voltei para Salvador em 63. Em 64 eu pedi para minha mãe o dinheiro para me matricular no judô, que tinha um amigo meu que fazia judô, e com esse dinheiro eu fiquei na mão esperando que ele me levasse, e um primo meu que treinava capoeira, que eu nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era capoeira, nunca tinha visto um birimbau, nada disso, capoeira não tinha esse boom todo, não está na mídia, não está hoje. E aí esse primo meu, que o mestre Bimba chamava de detetive, me levou para assistir uma aula e eu peguei o dinheiro do judô e me matriculei em capoeira. Dia 22 de setembro de 1964, 2 horas da tarde. Na Bahia, rapaz, a capoeira tem uma conotação totalmente diferente dos outros estados. Lá ainda, por se tratar de uma manifestação dos negros, da classe pobre e da classe baixa na Bahia, tinha muito preconceito em cima da capoeira e a gente nem dizia que aprendia capoeira, ninguém andava com camisa de capoeira, nem com tatuagem, nem com essas coisas, né? Foi muito difícil dizer em casa que eu não fui aprender judô, que eu ia aprender capoeira. Passei umas 2 semanas, mas minha mãe também não manjava nada de capoeira nem de judô. Depois ficou bom, mas o preconceito na Bahia é muito grande, ainda tem esse preconceito na Bahia contra a capoeira, né? As classes mais altas. E aí a gente começou a treinar isso como luta. Entramos para aprender capoeira como luta, sem outras preocupações, como defesa pessoal, né? Que o mestre Bima ensinava, a capoeira regional dele era uma capoeira forte para isso. E a gente entrou para fazer isso. E depois, com o tempo, é que a gente começou a descobrir as outras facetas da capoeira, coisas que a gente podia ser utilizada na sociedade, na educação, essa coisa toda. Mas, mesmo assim, eu acabei sendo educado dentro da academia do mestre Bima, porque meu pai tinha morrido, eu tinha 16 anos, e não tinha mais aquela figura forte do pai, e o mestre Bima era essa figura que substituía. O que ele dizia para mim era a lei, era normal, era o que um pai diz às pessoas, os conselhos que ele dava, a gente seguia ao pé da letra, ele era uma figura muito forte. Acabei sendo educado, terminando minha educação lá dentro da academia do mestre Bima. O mestre Bima tinha uma idade já avançada e a gente era garoto, eu tinha 16, 17 anos quando entrei na academia. E o mestre Bima já tinha uma idade avançada, uma vivência muito grande, e ele achava, e tinha certeza que a capoeira ia explodir no mundo todo e que ele dizia assim, hei de ver a capoeira em todas as escolas, colégios, né? Repartições públicas, quartéis, e que a capoeira ia ganhar o mundo. A gente achava aquela besteirada, né? Pô, o mestre está viajando, pô. Capoeira, a gente pensava que capoeira era a nível doméstico ali da Bahia, né? Mas ele tinha toda a razão, ele tinha uma vivência muito grande e a capoeira explodiu aí no mundo todo. E quando eu viajo hoje, que eu vejo os movimentos da academia dele, da capoeira dele no mundo todo, eu vejo que ele enxergava muito mais na frente do que a gente. Dos estados do Nordeste é o estado que eu vim mais. Eu jogava futsal também, né? Era da seleção baiana de futsal, vim aqui para os jogos universitários que teve aqui. E trouxemos um grupo folclórico também para apresentar capoeira, esse 74, 72, uma coisa dessa. E sempre vim para os eventos de capoeira, vi muitos eventos do índio, vi muitos eventos do Irani, eu vi alguns eventos também do Cordão de Ouro, vi bastante. Entendeu? Muitos eventos no começo, logo que o Cordão de Ouro tinha entrado aqui, eu vim muito com o Suassuna aqui, né? Alguns eventos do Espirro Mirim também, e desse pessoal todo que fazia eventos junto com o Cordão de Ouro, eu vim. Mas a maioria dos eventos que eu vim aqui foram eventos do Mestre Canelão, que é aluno do índio, e eventos do índio também, que era o mais antigo aqui que tinha de capoeira. Os problemas que o Rio Grande do Norte tem com capoeira são os mesmos problemas que todos os outros estados têm, não é? Primeiro, essa coisa de afirmação da capoeira como uma modalidade educacional, esportiva e folclórica e tudo mais. Então, acho que essa coisa não é um privilégio do Rio Grande do Norte. A gente pensa sempre em colocar a capoeira em todas as escolas, não é? No currículo escolar, nas universidades estaduais e federais. E são os anseios de todos os outros estados. Eu não vejo problema diferente nenhum aqui no Rio Grande do Norte. Todos os estados do Brasil têm os mesmos problemas com a capoeira. E o que precisa para a capoeira é vontade política, né? Que os dirigentes aí, esses governadores, essas peças todas que mandam
que dirige a nossa grana, a nossa vida, se tivesse vontade política, a capoeira estava num patamar muito melhor. Bem, eu fui professor da universidade durante 36 anos, na Universidade Federal da Bahia, sou dentista, e fui professor da Faculdade de Odontologia durante 36 anos. Então a educação formal é uma coisa, e a educação com capoeira é outra. As pessoas às vezes pensam assim, vamos educar com capoeira, capoeira tem que estar dentro da escola para poder lhe educar, tem que estar dentro da universidade. Não é assim. Uma academia pode lhe educar muito bem, ela pode educar uma gama muito grande de praticantes, né? Se o mestre for uma pessoa que saiba dirigir essas coisas. Mas a capoeira é uma ferramenta muito forte, para a educação, é uma ferramenta muito forte de integração, de socialização, né? Ela permite isso tudo, ela é muito rica e precisa ser trabalhada nesses vários aspectos que ela tem, certo? Mas é uma ferramenta muito forte. Quando a gente fala, por exemplo, da capoeira no Brasil e no mundo, você diz assim, essas pessoas que estão ensinando nos outros países ou nos outros estados estão preparadas para ensinar capoeira? Na maioria não, mas existem pessoas muito bem preparadas, muito boas, ensinando tanto nos países como nos estados. E esses monitores, esses professores, são muito novos para que tenha essa capacidade toda de ensinar. Eles precisam de uma reciclagem, de uma atenção maior para que possam desenvolver todo o trabalho que a gente espera deles, certo? E também a gente se discute muito esse negócio da capoeira, é na escola ou da escola, ou tá na escola, ou como é, entendeu? Então, quando a gente bota a capoeira no currículo escolar, eles botam sempre como uma atividade física. Vamos substituir a educação física, e bota capoeira, ou bota futebol, bota coisa assim. E quando a gente botou a capoeira, eu fui o primeiro professor de capoeira da Universidade Federal da Bahia, do curso de educação física, o currículo que a gente botou lá, o programa todo, era muito abrangente. A gente tinha pesquisas, tinha depoimentos de grandes mestres, tinha atividades extramuros, a gente levava as pessoas para os batizados em academias tradicionais e em batizados em academia moderna, para a gente fazer uma comparação e fazer um relatório, os estudantes, e fazer com que eles fizessem o seminário, a gente acompanhasse para capacitar eles, entendeu? E era uma matéria obrigatória de educação física, do currículo obrigatório e optativo, que era capoeira 2, aprofundamento. Então a gente precisa saber como é que a gente está utilizando, em que sentido a gente está utilizando isso para educar. Capoeira educa de qualquer jeito. É melhor que o menino esteja fazendo capoeira do que esteja fazendo uma série de bobagens pela rua, esteja andando como vagal por aí, entendeu? Então, se você tem um bom instrutor, um bom professor, um bom monitor, bem orientado, um mestre, é uma ferramenta fantástica de educação. Lá na Bahia nós fizemos o resgate da capoeira Angola, pegamos todos os grandes mestres, gravamos uma fita de 2 horas com cada um. 8 deles eu acho que já morreram, só tem 3 vivos. Né? E o que ficou foi essas gravações sobre tudo, a gente perguntava tudo sobre eles. Já passamos isso para DVD também, e isso foi o que preservamos deles. Então é necessário, assim, que todo monitor, todo professor, todo mestre procure saber dos outros mestres, dos outros professores, procure pesquisar, procure saber da história. É ridículo você chegar pro cara e perguntar o que é capoeira. O cara, capoeira é capoeira, E em 10 minutos acaba a conversa dele, acabou o papo dele sobre o esporte que ele faz, sobre a modalidade de cultura que ele faz. Então ele tem que se aprofundar cada vez mais, tem que ler tudo que saia sobre capoeira, tem que vir tudo, tem que assistir, tem que conversar com os mestres, pesquisar, tirar suas dúvidas, desenvolver pesquisa. Isso é fundamental para que ele cresça na capoeira. Falar do Mestre Bima, a gente vai fazer um documentário, né? Porque nenhum livro, eu já escrevi 6 livros de capoeira e eu acho que uns 4 sobre o Mestre Bima, sempre tratando da capoeira dele ou dele, e nenhuma pessoa cabe dentro de um livro, né? A vida de nenhuma pessoa. Então tem muito ainda para se escrever sobre ele, já tem mais de 30 livros que falam sobre ele aí e não consegue esgotar o tema, certo? Então, o Mestre Bima, rapaz, era uma dessas pessoas únicas, uma pessoa que era ignorante, entre aspas, quer dizer, não teve estudo formal, mas era um cara dotado de uma inteligência muito grande, certo? As pessoas às vezes confundem o cara que não estudou com o cara que não é inteligente, não é isso. Ele era muito inteligente, tinha uma visão daquilo que ele fazia e acreditava naquilo que ele fazia, e o grande mérito que eu acho do Mestre Bima foi fazer a gente acreditar na capoeira. Por exemplo, eu tenho sem número de alunos, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer que os caras acreditem em capoeira. Fico doente com essa porra. E, eu acho que falta essa aula, caralho. Entendeu? Mas o Mestre Bima conseguia isso. Ele conseguia fazer com que você... o cara que tá falando aqui até hoje dele, pensando até que ele morreu. E a gente continua falando dele. Então o Mestre Bima era uma figura única, assim, um cara muito duro, muito positivo, não tinha negócio de brincadeira. E isso é que ajudou a educar a gente. Porque a gente era da época da década de 60, onde tudo aconteceu. Os caras
tudo muito louco, né? E ele conseguia dominar esse pessoal todo. A gente nunca viu o mestre Bimba brigar com ninguém, nunca vi ele falar alto com ninguém. Ele olhava pra gente e parava de fazer as coisas. Pô, então ele tinha ele era diferente, pô, era um cara diferenciado. É isso que é. E por isso sobreviveu até hoje. Por isso que a imagem dele sobreviveu até hoje está aí. O Código Penal da República de 1890 colocou lá dos vadios de capoeira, aquele capítulo, não conhece 402, não sei o que, papapá, com aquelas penas, né, de 6 meses, indo para Fernando de Noronha, que estava praticando capoeira, essas coisas. Quando, em 1936, o mestre Bimba foi convidado pelo interventor da Bahia, que era um governador que Getúlio tinha colocado lá, o interventor tenente Juraci Magalhães. E Juraci Magalhães, em 1936, convidou o mestre Bimba para ir dar uma apresentação no Palácio, para os convidados dele. O mestre Bimba foi. E nesse mesmo ano, em 1936, o mestre Bimba desfilou no cortejo do 2 de julho, que é a maior data cívica da Bahia. A Bahia não comemora 7 de setembro, a Bahia comemora o 2 de julho, entendeu? Então o mestre Bimba desfilou com os alunos dele e até o Jornal à Tarde ficou criticando para que bota capoeira na programação do maior data cívica da Bahia. Mas o Bimba foi lá e deu a apresentação dele e todo mundo começou a ver, pô, como é que isso é proibido, está no Código Penal e está aqui na maior data cívica da Bahia. Certo? E o governador está convidando o cara para mostrar. E aí em 53, Getúlio esteve lá em Salvador e o mestre Bimba deu outra apresentação para ele, uma apresentação no Palácio da Aclamação. Aí deu uma apresentação para ele, depois Getúlio apertou a mão dele, tem muitas fotos disso aí, né? Getúlio apertou a mão dele e disse que isso deveria ser considerado a luta nacional brasileira. Porra, aí o presidente está dizendo isso, o governador está lhe convidando, você está na data cívica, tem que ser proibido. Aí quando Getúlio reformou o Código Penal, o Código de 1942, já não tinha mais aquele capítulo dos vadios e capoeiras. Então isso configura um termo em direito que se chama abolitio crimes, quer dizer, um crime que deixou de figurar naquele código não é mais crime. Essa é a liberação. E outra coisa é que os alunos do mestre Bimba acharam uma brecha no código. No código diz lá o quê? Fazer nas ruas e praças públicas exercício de capoeira corporal, de exercício corporal chamado capoeiragem, pena não sei o quê. O gancho era esse, fazer nas ruas e praças públicas. O mestre Bimba deu entrada para fazer em local fechado, na academia, que não constava do código. Que em local fechado não podia. Então ele meteu a capoeira dele dentro de uma academia e aí o governo foi obrigado a registrar a academia dele em 1937. Ele registrou a academia, por isso que é a primeira academia do Brasil, do mundo, de capoeira, porra. E é a quinta do Brasil, de todos os esportes de uma forma geral. Então ele registrou por causa disso, por causa dessa brecha. Mas não teve um decreto de Getúlio, de hoje em dia a capoeira está liberada. Liberou com nessa coisa do código e de você fazer em local fechado, liberou o candomblé, que era proibido, né? Liberou a capoeira, que estava dentro do local fechado, academia fechada. Depois que o mestre Bimba abriu a academia dele, o foi perseguido. Local fechado, em recinto fechado, porque a lei permitia isso aí. Então essa lei foi abolida no Código de 42 e não tem mais no Código. Capoeira regional, diziam, até na Bahia dizia muito isso. Capoeira regional é muito violenta. A gente dizia, como que é violento? Vocês botaram no Código Penal, não existia capoeira regional. E a gente foi lá tirar. E a gente que é o violento? Porra, que é isso? Então o que foi pro Código Penal foi aquela capoeira, rapaz, praticada no Rio de Janeiro, que era com uma capoeira usada por bandidos, para favorecer políticos, maltas. Você não ouve falar, você não tem documento de roda de capoeira no Rio de Janeiro, nesse formato que a gente tem hoje, que é o formato da Bahia, com instrumentos, com tudo. Não existe isso. Por quê? Porque na Bahia tinha as festas de largo. E a capoeira acontecia nas festas de largo, como uma grande festa, como é até hoje a roda de capoeira da gente. Né? Em festa de largo. Nos outros estados não tinha. O único estado que tinha capoeira na rua era a Bahia. Por isso também é o grande preconceito. O menino chegava, eu quero aprender capoeira, mas é aquele negócio de malandro que tá ali na rua, todo mundo jogando, vagabundo. Esse preconceito também aumentou por isso, além de ser o negro, né? Preconceito com o negro era tudo, que os negros faziam, os caras tinham preconceito de tudo. Então ela tinha dois fatores muito fortes para que as pessoas olhassem a capoeira com desconfiança, certo? O grande mérito do mestre Bimba foi esse. Foi fazer que a sociedade visse a capoeira de outra forma. Os meninos aprendem capoeira na Bahia sem mestre, sem nada, aprendem na rua. Você bater um berimbau ali, os meninos todos jogam. Qualquer menino de rua, você bate ali, aqueles pivetes todos jogam capoeira, sem nunca ter tido uma academia, ido numa academia, sem ter um mestre, sem nada. A gente até diz que é igual a capinha, a gente corta aquela porra, nasce de novo. É só tocar um berimbau lá. Então isso tem Bahia. E o grande problema de ensinar capoeira no exterior é você fazer com que o estrangeiro entenda a sua cultura. Vai entender bater e jogar a perna?
Uma das coisas boas da capoeira é que a capoeira é a manifestação que mais difunde a língua portuguesa do mundo todo. Então o pessoal, para aprender capoeira, tem que aprender português, eles fazem questão de aprender português, né, cantar em português, entender, porque esse é que é o problema. Você vê o cara cantando na capoeira no exterior, ele está cantando, mas não está sabendo o que é que significa aquilo que ele está cantando. Então eles procuram saber entender isso e acabam aprendendo português, eles chegam aqui falando português. O que mais difunde a língua portuguesa do mundo hoje é a capoeira, certo? Então eu acho que lá no exterior, a vantagem que eles têm lá é que não sofre essas coisas que a gente sofre aqui de governo, de preconceito, de nada. É uma modalidade esportiva como outra qualquer. Certo? Eles encaram. Agora tem problemas, por exemplo, nos Estados Unidos tem problemas com muitas pessoas, historiadores, eles puxam para o lado afro dos Estados Unidos. Não, isso é uma manifestação africana, para não dizer que é brasileira. Aí, eles dizem tudo isso, que o Amazonas não é do Brasil, essas coisas que eles falam. Né? É uma manifestação afro-brasileira, por quê? Porque foi criada pelo povo negro, aqui no Brasil. Então nós somos afro-brasileiros porque era do povo africano, porque a grande colonização, por exemplo, se você pensar em Bahia, a Bahia é uma África, rapaz. A Bahia é o estado onde tem mais negro depois da África.